Boa noite, queridas e queridos companheiros. É uma grande alegria e satisfação estar iniciando esse programa e saber que você nos assiste aí no seu local de trabalho, na sua casa, em algum lugar em que você esteja. Te agradeço por nos acompanhar a programação da TV Metropolitana Rio 2 e o nosso programa À Luz do Espiritismo. Programa esse em que nós sempre trazemos alguma mensagem que possa ser útil para o ser humano e com as conotações que a doutrina dos espíritos nos dão, né, com as orientações ou a educação que os espíritos nos dão. Então, o nosso programa, À Luz, né, do Espiritismo, é esse programa que traz, então, essa mensagem para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a você que se inscreva, né, que aperte aí o sininho para receber as nossas notificações e acompanhe toda a programação da TV Metropolitana 2. Nós estamos trabalhando em cima de uma obra de Carlos Torres Pastorino chamado Minutos de Sabedoria. É interessante que a obra se chama Minutos de Sabedoria porque são pequenos trechos, né? Que lidos não duram mais do que um minuto. Mas a gente tem um programa de meia hora e às vezes num programa de meia hora nós utilizamos tão somente um trechinho desse, né? Porque estamos aqui para ampliar de certa forma, né, a mensagem da obra, do livro. E então a gente vai aqui discorrendo sobre questões, tentando de certa forma entregar a você mais exemplos, né, ideias, visões, com o intuito de fazer com que você se perceba na mensagem, né, que você possa se ver e refletir, e ao refletir que você possa de alguma forma, entendendo o necessário, modificar alguma coisa no seu íntimo, né? No seu comportamento, no seu falar, no seu pensar, no seu agir, enfim. Então é isso, nós trazemos aqui os textos, os pequenos textos, e vamos desmembrando ele em várias situações. Para hoje, para a noite de hoje, nós vamos refletir sobre o desamparo. Quem de nós, em algum momento de nossas vidas, não se sentiu desamparado? Só. E quando falamos só, muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos desamparados. Porque muitas das vezes não é a presença física das pessoas que nos traz o auxílio. Isso se dá porque, muitas das vezes, nós estamos mergulhados dentro de nós mesmos, em nossa consciência, no nosso campo emocional, sentimental, e aí nos encontramos como que sós, em um vazio. E as pessoas não entram nesses campos. Você está conversando, está rindo, está interagindo com as pessoas, mas você está só. Você se sente só, desamparado. Você se sente como se estivesse caminhando numa estrada deserta numa noite escura. E nessa condição, uma questão se coloca de forma muito apropriada para todos nós. Se eu me sinto só, eu
de certa forma, não percebo a presença de Deus. Então só largado, abandonado. Então, nem Deus está conosco. Total abandono. Total abandono. E isso se coloca para nós de tal forma que, em muitos casos, a dor da solidão ela é muito grande. O indivíduo, às vezes, ele se acha em tal situação que ele diz: a minha vida não tem solução. Minha vida não tem solução. Eu estou só, estou perdido. Ninguém pode me ajudar. Ninguém pode fazer nada por mim. E isso machuca. Isso nos leva a um desespero tão grande que você começa a pensar em soluções que não são soluções. Você começa a imaginar que talvez, se você fizer isso ou aquilo, você resolve o problema. Mas essa solução é a solução não solução. Do ponto de vista de nós que nos entendemos como espíritas, a vida ela está para aquém e além desse momento de vida física. Ou seja, antes de nascermos éramos vivos e depois que o corpo morrer, continuaremos vivos. Eu posso perder a minha casa, se eu morrer amanhã, eu não vou ter casa, eu não vou ter carro, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter roupa, eu não vou ter nada. Porque eu morri. Mas tem coisas que a gente não perde. Aquilo que está no campo íntimo de cada um de nós. Aquilo que pertence à vida, verdadeiramente. E o que é que pertence à vida, verdadeiramente? É aquilo que não morre, que não se desestrutura, que não se destrói. Eu, consciência, não morro. Você, consciência, não morre. E o que está no campo íntimo da consciência não se desfaz. Não, ou melhor dizendo, se desfaz, mas não na passagem. Não quando você deixa a vida física. Porque isso continua com você. Então, a solução para sair desse abandono não é sair da vida. Por exemplo, a solução para você sair desse desespero
da solidão, ou de uma vida que você entende que não tem as soluções para os teus anseios, as tuas necessidades, né? Os teus desejos, não está aqui na vida. Nós precisamos mudar o conceito de vida. Porque aí é que está o problema. Como é que eu conceituo a minha vida? Como eu conceituo a vida? A vida é só isso? A vida é só isso? É só acordar, trabalhar, estudar, se alimentar, se distrair? É só isso? Isso é a vida? Deus nos fez só para isso? Quando nós olhamos para a vida, para a grandeza das coisas que nos rodeiam na vida física, temos que perguntar se Deus nos fez só para isso. Para acordar, se alimentar, trabalhar, descansar, se divertir, procriar. Só para isso. Essa é a razão máxima da vida. E quando alguma coisa nesse campo não dá certo, eu me sinto só, irremediavelmente abandonado, desamparado. Mas vamos analisar. Aonde está doendo? O braço? A perna? As mãos? O corpo todo? Aonde dói? Aonde está localizada essa dor desesperadora que te diz que você está só e abandonado? A resposta, certamente, que você encontrará é que essa dor não é externa. Essa é uma dor do íntimo. Aonde ela se situa, você não sabe. Sabe que dói. Você sabe que está te destruindo por dentro. Então as soluções externas não vão resolver o problema. E aí a gente diz assim: Senhor Deus, por que tu me abandonou? Deus não cuida de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou só, desamparado, Deus não é bom. Eu não acredito mais em Deus, porque eu estou nessa situação e Ele não faz nada para me ajudar. Esse é um momento crucial em nossas vidas. Esse é um momento crucial, importantíssimo em nossas vidas. Porque tem muitas pessoas que sentam no meio-fio na rua, ou sentam num banco de uma praça e começam a imaginar o seguinte: e se eu desaparecer no mundo? Eu vou sumir no mundo. Eu vou abandonar a família, eu vou abandonar meus amigos, meu local de trabalho. Eu vou abandonar tudo, porque eu não estou me sentindo bem na vida que eu tenho. Vou sair por aí e vou ver se eu dou outro jeito. Então, algumas pessoas, ou melhor dizendo, as reações diante de um sentimento de desamparo, um sentimento de solidão por conta de soluções não encontradas para os problemas da vida,
As reações são muito diversas. Mas o que é interessante observar é que as soluções que nós encontramos não são soluções. Na maioria das vezes, as soluções encontradas são um agravamento dos problemas. Porque às vezes, quando nós dizemos que estamos sós, é porque nós estamos numa situação tal que nós não encontramos força interior para sair da situação. Não temos força interior. Nós nos entregamos. Nos entregamos. É a chamada fundo do poço, né? Eu estou no fundo do poço e eu não consigo chegar na borda. Existe uma história muito interessante. O cavalo caiu num fosso, num buraco. E o seu dono não tinha como tirá-lo de lá. Ele estava só, o cavalo caiu no buraco, e ele não tinha como tirá-lo. Pensou e encontrou a seguinte solução. Ele começou a jogar terra no buraco. Vamos pensar, vai enterrar o cavalo? Não. A ideia não era essa. Ao jogar terra no buraco, o cavalo começava a se colocar em cima da terra. Quanto mais terra ele jogava, o cavalo vinha para cima da terra. Até que ele chegou numa altura tal que o cavalo saiu do buraco. Às vezes, a solução ela vai aparecer de uma forma que nós não estamos esperando. Mas a questão é que nós precisamos buscar a solução. Porque se eu disser, estou só, desamparado, abandonado, e verbalizo isso, eu estou dizendo implicitamente que não tem solução. Eu estou assumindo que eu estou num beco sem saída. Mas, se eu verbalizo, eu ainda não encontrei a solução, mas ela existe. E sabe por que ela existe? Sabe por que todos os problemas têm solução já existente? Todos os problemas têm um modelo de solução. Todos. Já existe um modelo de solução. O teu problema tem uma solução. Você não encontrou. Talvez não esteja nem procurando, mas tem solução. E por que nós dizemos que tem solução? Porque Deus, infinitamente perfeito, onisciente, ele engendrou tudo na vida de forma que não falta nada. Então, tudo na vida tem solução. Porque Deus já deu a solução. Deus já criou a solução. Eu só preciso encontrá-la. Quando eu dou solução a um problema, não é porque eu tirei do nada, não. É porque a vida permite que haja essa solução. Se a vida permite, Deus é o Senhor da vida, então Ele já engendrou todas as soluções. Eu preciso dizer para mim o seguinte, olha, eu tenho esperança de achar a minha solução, porque a minha solução está em algum lugar por aí. Eu vou buscá-la. Eu vou encontrar a minha solução.
Porque Deus deu a solução para o meu problema. Deus criou alguma coisinha própria para resolver isso, para mim. Porque Deus não me quer num beco sem saída. Deus não me quer no fundo do poço sem ter terra para jogar lá para eu poder subir. Eu só preciso. Então, como é que eu faço? Como é que eu verbalizo? Como é que eu mentalizo isso? Minha vida não tem solução? Não. Essa é a derrota total. Meu caso não tem solução. É a derrota total. Você está dizendo o seguinte: estou derrotado e acabou. Não vou sair disso. Mas quando você diz, eu vou encontrar a solução, eu ainda não achei, mas vou encontrar porque ela existe. Existe a solução. Porque Deus é perfeito. E se existe uma maneira de sentirmos Deus perto de nós, é quando encontramos a solução. Quando a gente acha a solução para um problema nosso, qual é a primeira coisa que a gente diz? Graças a Deus. Pronto. Deus deu a solução. Deus já te deu a solução. Vai buscá-la. Vai achá-la. Pensa, olhe, pergunte, peça ajuda. Porque a solução tem em algum lugar, tem em algum cantinho. Atrás de alguma coisinha que você não está vendo. Vai atrás dela. Para então você dizer, quando achá-la e resolver o problema, dizer, graças a Deus, que é uma grande verdade. Porque Deus já deu a tua solução. Ela existe. Então, nós não estamos sós. Nós não estamos desamparados. A solidão íntima do coração, do sentimento, da consciência, que gera uma dor insuportável, essa solidão, ela é falsa. Porque Deus não fala aos nossos ouvidos. Deus não aparece aos nossos olhos. Deus não é passível de ser tocado. Mas Deus é passível de ser sentido. E nós temos total consciência e possibilidade de perceber a sua presença. Porque Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sós. Ele não nos deixou sem as soluções para os nossos problemas. Porque Ele, quando nos criou, Ele já deixou todas as reservas de soluções para todos os problemas em que íamos nos colocar. Pensa numa coisa. Se você é pai ou mãe, e o seu filho vai para uma excursão, um passeio, uma viagem, qual é a sua preocupação? Preparar-lhe a mala de viagem? Preparar-lhe alguns petiscos para que ele leve caso sinta fome? Preparar-lhe um lanchinho, colocar na sua mochilinha? Colocar o agasalho caso ele sinta frio? Não é assim? Nós não preparamos tudo para a viagem do nosso filho, dos nossos filhos? Nós não pensamos em todas as possibilidades que ele pode encontrar ao longo do caminho? Vai que ele se machuque, vou colocar aqui um band-aidzinho, vai que... Sabe? A gente não pensa, né? Deixa eu projetar essa viagem da minha mente e ver possibilidades para poder reduzir danos. E a gente vai... E aí o jovem... Mãe, para que isso? Vai que faz frio. Mas mãe, não vou precisar disso. Vai que precisa, leva. Deus faz muito melhor isso.
Deus faz isso muito melhor. Porque não é essa viagenzinha dali para uma cidade, um estado, um país. É uma viagem muito mais longa a essa nossa. E Deus já colocou tudo na nossa mochila e na nossa malinha. Tudo. Precisou? Abre a mala e procure entre tantas coisas que estão lá aquilo que é objeto da solução desse problema que surgiu aqui e agora. Deus já te deu tudo. Você só não vai achar se você disser para você mesmo, não tem solução. Você só não vai achar se você não se esforçar. Você só não vai achar se você não procurar a solução. Ah, evidentemente. Como esquecer daquilo que Jesus disse? Bata e a porta se abrirá. Pedi e se vos dará. Se você pedir, você vai ter. Se você bater, a porta vai se abrir. Não foi isso que Jesus disse? Com toda garantia e certeza. Então você só não vai conseguir solução se você não procurar, se você não se esforçar, se você não lutar por você mesmo. E como Deus já te botou tudo na sua mala de viagem e na sua mochilinha, Ele não aceita que você volte para casa com as soluções dos problemas que Ele sabia que você ia ter e que você não utilizou porque você sentou no meio-fio e ficou chorando. Porque você disse que não ia conseguir, porque você não era capaz, porque você não tinha solução na sua vida, ou isso e aquilo, se negou tudo. As soluções que Ele deu para a sua vida, você terá que usá-las. Tá? Vai ter que usar. Então, Deus está contigo. Quando seu filho e sua filha viaja, quando sua mãe viaja, quando seu ente querido, seu amado viaja, você não o tira da cabeça o tempo todo ligado. Imagina Deus conosco. Qual é a ligação dele conosco? Tão potente, tão poderosa. Mas nós precisamos nos conectar com ele. Então, quando eu me conecto com Deus, eu começo a encontrar soluções para os meus problemas. Eu começo a perceber que eu não estou só. Eu começo a perceber que as pessoas que estão à minha volta, muitas delas estão com solução. E eu não percebi. Muitas pessoas que estão à nossa volta, que nós nos sentimos isolados, sós, com elas à nossa volta, em muitos casos a solução está com uma delas. É só a gente ter lucidez para a solução. Então, querida companheira, querido companheiro, você não está só. Deus é contigo. Deus é conosco. Não nos sintamos desamparados, porque o Pai não nos desampara. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Reaja. Por mais difícil, por mais doloroso que seja a sua vida nesse momento, por mais complexa e complicada que seja o seu drama, saiba que Deus está contigo e Ele já deu a solução. Encontre-a. E Ele não escondeu de você. Está bem à sua vista, você que não está encontrando. Porque Ele não brinca conosco. Ele não brinca de esconde-esconde. Está aí. Está perto de você. Vai. Ache a solução do seu problema. Não se sinta só, desamparado, abandonado, porque você não está. Jesus continue te abençoando, rica e abundantemente. Paz no seu coração, luz na sua vida.
eu aqui vou encerrando, te agradecendo pela sua companhia, por você nos ter dado, né, o seu tempo de nos ouvir, de nos ver, e que possamos continuar trazendo algo de útil para a sua vida e que você possa aproveitar, na medida do possível, aquilo que nós trazemos e que seja para o seu crescimento íntimo. Muito obrigado, continue conosco. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um programa à Luz do Espiritismo. Muita paz e bom fim de semana. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.